Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aula do cursinho Ideia de Matemática 2. Hoje nós estaremos dando continuidade à geometria analítica e falando sobre cônicas, certo? Então, para começar, acho nada mais do que justo explicar os tipos de cônicas e por que se chamam cônicas, né? Talvez já tenha ficado um pouco claro pelas essas três imagens, mas essas figuras se chamam de cônicas porque elas derivam de cones, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, no primeiro caso, a elipse, ela vem de um corte na transversal, né? Um corte oblíquo num cone, gerando então essa parte aqui, essa interseção, sendo chamada de elipse. Se fosse um corte reto, né? O corte feito fosse um corte reto, geraria um círculo, já que ele é todo igualzinho. Mas como é um corte assim, mais oblíquo, então ele gera como se fosse um círculo, mas não é tão arredondado, não é totalmente simétrico, né? Então denomina-se elipse. Já nós temos também a hipérbole, que no caso utiliza-se de dois cones e faz um corte na vertical, assim pegando uma parte aqui, duas interseções, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E por último nós temos a parábola, né, que é um corte na diagonal, gerando essa interseção aqui, né. Mas sabendo agora dos tipos de cônicas, vamos falar individualmente de cada uma, né. Nós temos três, então estaremos passando por cada uma delas. A primeira é a elipse, como eu disse, ela não é totalmente como um círculo, né, que é bem simétrico. Ela é um pouco mais achatada, mais arredondada aqui. E a gente tem algumas coisinhas sobre ela, né? Nós temos F1 e F2, que são os focos, né, os chamados focos da elipse. Então, e a distância desse F1 para esse F2 também tem um nome que é chamado de distância focal e é representado por 2c. E uma das características da elipse é que se a gente pegar qualquer ponto, né, aqui da elipse, como tem esse ponto P aqui, por exemplo, e a gente somar a distância de ponto P até F2 com a distância do ponto P, F1, isso vai ser igual a 2A. Né? Isso para qualquer ponto, porque vejam aqui essa distância é menor enquanto essa é maior. Porém, se a gente pegar aqui, a distância vai ser menor aqui e aqui vai ser maior. Então, essa relação é válida, né? Mas uma coisa para a gente verificar se realmente é uma elipse, né? Antes da questão, por exemplo, afirmar isso para a gente, basta averiguar se 2A, né, que a gente acabou de falar, é maior que 2C. Ou seja, essa relação aqui, esse 2A, é maior que a distância focal. Se isso for verdade, então pode comprovar que é uma elipse. A última coisa que a gente vai estar vendo também nos outros é a excentricidade. Nesse caso, a excentricidade da elipse, que a gente pega o C e divide sobre A. Esse ele deve estar entre 0 e 1. Por quê? Bom, como o A vai ser maior do que o C, se a gente pega o C e divide por A, isso não pode dar um valor maior do que 1, né? Nem mesmo 1. Por isso que não tem o menor igual, é apenas menor. E isso também não pode ser um valor negativo, né? Então, logo, essa excentricidade vai estar entre 0 e 1. Aí a gente tem aqui os elementos da elipse. Como dá para perceber, ela é formada de dois eixos, um maior, né, que é o eixo A, aqui representado, e esse eixo menor aqui, que é o eixo B, e nós temos o centro da elipse aqui. E aí isso a gente pode averiguar de duas formas, né? A distância do A1 para o A2 é chamada de 2A, que a gente vai já entender por quê, né, que é o eixo maior. E tem o eixo B, né, que é a distância do B1 até B2, vai ser igual a 2B. Né? Aí se a gente vem para cá e a gente utiliza aquela mesma relação de pegar um ponto qualquer e olhar a distância para um foco e para o outro, que isso vai ser igual a 2A. Então se a gente pega o eixo A1 aqui e olhar a distância dele para o F1 mais a distância dele para o F2, isso é igual a 2A. E por simetria o mesmo vai valer para o A2, né? A distância do A2 até F1 mais a distância do A2 para F2 vai ser igual a 2A também. E a gente substituindo, a gente acaba vendo que a distância do A2 até F2 mais a distância do A1 até F2 é igual a 2A. Logo, então, se isso aqui até aqui e aqui até aqui é 2A, então daqui até aqui também é 2A. Por isso que a gente consegue chegar a essa definição aqui, certo? Continuando sobre os elementos da elipse, a gente já sabe por exemplo, se a gente pega um ponto qualquer aqui, isso aqui deve ser, a soma deve ser igual a 2A. Porém, se a gente pega esse ponto aqui no B1, né, que é como se fosse o ponto de simetria, né, o ponto do meio, a gente sabe que é 2A, a soma disso com isso.
Como isso aqui é uma simetria, né, vai estar dividido igualmente, então vai ser A aqui e A aqui também. E a gente sabe que a distância daqui até aqui é 2C, certo? Como também é igual, fica C aqui e C aqui. E a mesma coisa para cá, que a gente sabe que B1 até B2 é igual a 2B. Então vai ser B aqui e B aqui. Dessa forma, a gente consegue encontrar uma relação trigonométrica, não, uma relação pitagórica do A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado mais a soma dos dois catetos ao quadrado. Né? Então a gente vai ter essa relação fundamental. E aí, como assim a gente viu em aulas anteriores, a equação reduzida de uma reta, de ponto, ou até de circunferência, a gente vai ver agora da elipse, né? Que não é tão difícil, né? É apenas só uma questão visual que a gente vai ter aqui. Sempre mais ou menos algo desse tipo, bem parecido, só muda quando a elipse está diferente, mas em tese é dessa forma, que quando a elipse, o foco dela estiver em relação ao sentido x, né, a parte maior dela, ou seja, o A, né, lembrando que o A do eixo maior é maior do que o do B, então a parte maior, ou seja, o A, vai estar dividindo o x menos x ao zero ao quadrado, certo? Lembrando também que caso essa elipse ela esteja na origem, né, ou seja, x0 e y0 vão ser igual a zero, então isso aqui seria apenas x ao quadrado sobre A ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Mas aí passando aqui para esse outro exemplo, que é quando a elipse ela está mais de uma forma vertical, né? Ou seja, o foco dela, a distância focal, como você preferir falar, está na vertical. Então a parte maior, como eu já falei, ou seja, o eixo maior, que é no caso referente ao A, ele vai estar dividindo o y, né? Como vocês podem ver aqui, nesse caso, a parte maior, que é o A, ele estava dividindo o x, quando a distância focal estava referente ao x, mas quando ela fica em relação ao eixo y, então a parte maior, que é o A, divide o y, né? E aqui é a mesma coisa, se tivesse o centro dessa elipse estivesse na origem, então o x0 e o y0 seria igual a x a zero, então ficaria apenas x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1, certo? Aí passando, nós temos aqui a segunda figura, que é a da hipérbole, como eu já falei lá no começo, ela utiliza de dois cones para fazer o corte, e a gente pode tirar algumas coisas dela também. Aqui a gente também vai ter os focos dela, né? F1 e F2. Vocês podem ver aqui, o F1 aqui, o F2. A distância focal vai ser a mesma, né? Também de 2C. Não, isso não muda, continua igual. Porém, quando a gente pega um ponto qualquer, né, da hipérbole, a gente vê uma diferença. Né? Enquanto lá era a soma, né? A gente pegava a distância do ponto P até F1 mais a distância do ponto P igual a F2. Isso seria igual a 2A. Como aqui existe meio que um vácuo entre essas duas partes, né? Na verdade, a gente vai pegar a distância do ponto P até F1 menos a distância do ponto P até F2. Isso aqui vai ser igual a 2A. Ou seja, enquanto lá somava, aqui nós iremos subtrair, nós iremos fazer a subtração, né? E aí aqui é para não se importar, tipo assim, eu boto o P1, PF1 ou PF2 na frente, né? Aquela questão de dar um valor negativo. A gente bota em módulo para não ter que se preocupar com a questão do valor negativo, certo? Aqui nós temos também os elementos, né? Assim como a gente chegou a gente chegou que o A1, A2 seria igual a 2A, aqui é a mesma coisa, né? A gente pega o ponto que seria referente ao A1, né? E olha para o F2 e para o F1, isso vai ser igual a 2A. Por A2 vai ser a mesma coisa por questão de simetria. E aí substituindo, a gente consegue ver que o A1 até o F2 menos o A2 até o F2 é igual a 2A. Logo, então, o A1 até o A2 é igual a 2A, certo? A gente também aqui a gente vai conseguir tirar uma ideiazinha de uma relação pitagórica, né? Só que aqui, ao contrário do que foi no outro, né, que a gente tinha lá que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, a hipotenusa vai mudar. Nesse caso aqui nós teremos que o C vai ser a hipotenusa. Vocês podem ver, aqui a distância entre o A, né, seria... Isso aqui tudo seria 2A. Então aqui seria A e aqui seria A. Que seria o eixo verdadeiro, né, o eixo real. E aqui a gente também tem o eixo imaginário, né, porque não existe de fato, mas a gente pode imaginar como exista. Que seria o do eixo B, né, que teria B1 até B2 aqui. Sendo então tudo isso aqui 2B. Aí apenas aqui seria B. E a distância focal seria daqui até aqui, né? Se a gente comprimir aqui para
apenas para uma questão de convenção, para ficar da forma que a gente quer, um triângulo, né? Só apenas mudar de posição daqui, pegando esse C, só o C, né? Que aqui todo é 2C, pegando só o C aqui e posicionando dessa forma, a gente vai ter que C aqui. Então a gente vai ter que C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, né? E note que nesse caso, como por exemplo, isso aqui, apenas isso aqui é A, né? Do C até o A2 é A. Mas do C até o F2, isso aqui vai ser o Czinho, né? Então o Czinho vai ser maior do que o A2 nesse caso, para a hipérbole, diferente da elipse, né? Que na elipse a gente tinha que o A era maior que o C. Então, quando a gente for calcular a excentricidade da hipérbole, a gente vai ter que o Ezinho vai ser maior que 1, né? Ele tem que ser maior que 1, já que o C ele vai ser sempre maior do que o A, certo? Então agora a gente passa para a equação reduzida da hipérbole, né, assim como da elipse, que são bem semelhantes inclusive, né? Vocês podem ver aqui, elas são bem semelhantes no que tange a equação. A única coisa que vai mudar é que ao invés de ser uma soma, ela será uma subtração, né? Então a gente está vendo aqui com o eixo do foco ele está em x, né? Ou seja, quando a gente vai mexendo aqui no foco, né? A gente vai mudando aqui no foco, a gente anda em x, né? Não em y. Então continua a mesma configuração, só muda que ao invés de ser uma soma, aqui é uma subtração. E olhando para cá, por mais que o A não seja a maior parte, né, daquela relação fundamental, não seja mais a hipotenusa agora seja o C, ele continua embaixo da direção que está o eixo do foco, né? Por exemplo, aqui nesse caso, diferente desse, o eixo do foco está em Y, né? Quando a gente vai andando aqui no foco, referente ao foco, a gente vai andando em Y. Então o A vem para essa parte de baixo aqui. E aí mudando também aqui apenas o sinal, né? Ao invés de ser uma soma, é uma subtração. Para ambos os casos, né? Então a equação reduzida da hipérbole ela é bem semelhante quando você olha para a elipse. Mas a única coisa que você vai ter que lembrar mesmo na hora de utilizar a equação é de ao invés de utilizar a soma, utilizar a subtração. E aqui também tem a mesma ideia, que caso esse centro aqui, né, tivesse na origem, né, no 0, 0, o x0 e o y0 aqui, tanto aqui quanto aqui, iriam mudar, iriam ser igual a zero. Então ficaria apenas x ao quadrado e y ao quadrado, não x menos x0 ao quadrado ou y menos y0 ao quadrado, certo? E chegando no último, né, o terceiro, terceira figura, nós temos a parábola, né, que você deve até lembrar das retas, né, mas aqui a gente não vai olhar para isso de uma função, é mais para a figura mesmo da parábola, que a parábola é o conjunto de todos os pontos que equidistam de um ponto e uma reta, né, transformando isso de uma forma mais visível. Né, aqui a gente tem todos os pontos dessa parábola aqui, né, em vermelho. Aí se a gente pegar esse ponto P aqui, ele vai ser equidistante desse ponto P', daqui do F, né? Mas a gente pode ver isso, ó. Vocês estão vendo aqui esses dois tracinhos representando que essas duas retas são iguais. Ou seja, tem a mesma distância desse P' para esse F aqui também, né? A gente tem o foco da parábola, né? Que vocês já devem ter visto, o foco, eu acabei de falar. Nós vamos ter o vértice da parábola, que é como se fosse o meio, né, da distância focal, está representando o centro da distância focal. Nós vamos ter a diretriz da parábola, né, que, por exemplo, a gente tem a parábola em si aqui, né, a gente vai ter uma diretriz do lado oposto ao foco que ela está, né, por exemplo, esse foco aqui é o que engloba essa parábola, e a gente vai ter a diretriz da parábola, que é no outro foco que ela não pertence, né. E aí a gente vai ter o parâmetro da parábola, né, nesse caso é o P, que é referente ao foco, né, a distância focal. Por exemplo, daqui do F' até o F é o parâmetro da parábola, ou seja, o P. E se fosse só olhando do F' até o V, a gente teria P sobre 2, né, como está representado aqui. Olhando tanto o F' até o V, ou então do F até o V, V até o F, enfim, é P sobre 2. Né? Então, são coisas bem semelhantes, só mudando apenas mesmo a figura, aí tendo que mudar um pouco a forma de analisar, mas as ideias são bem parecidas. E a gente chega aqui também, já para finalizar a aula, a gente tem as equações reduzidas da parábola. Né? Eu vou mostrar em 4 casos, né? Esse aqui aqui destoa um pouco mais, porque enquanto nos outros a gente olhava mais para 2 casos, aqui tem 4 casos específicos que são bem recorrentes. Aqui é quando a parábola está voltada para cima, né? Vocês podem ver a partinha aberta, ela está aqui para cima. Então a gente vai ter essa equação aqui, que é o x menos x0 ao quadrado igual a 2p vezes y menos y.
Notem que o foco está em x, né? Então, já que o foco está em x, o x, no caso, vai estar ao quadrado, e aí o y vai estar multiplicado por 2p. Essa é a regra que segue, né? É uma formazinha de ajudar você a decorar. Mas nesse caso aqui, ele vai ser do mesmo jeito, já que o foco continua em relação a x, porém, ele, ao invés de ser 2p, será menos 2p. Por quê? Porque a parábola está voltada para baixo. Agora, vocês podem ver aqui, a parte de baixo da parábola está virada para baixo, né? Então, ao invés de ser apenas 2p, será menos 2p. Né? Mas continua a mesma ideia, que é o x ao quadrado igual a 2p vezes y menos y0, né? Só que aí no caso acrescenta um negativo por causa que a parábola está voltada para baixo. Aí os outros dois casos são referentes a quando o foco está em relação a y, né? Vocês podem ver ela está na vertical, a parábola. Então já que o foco está em relação a y, a gente vai ter então que o y menos y0 vai estar ao quadrado, sendo igual a 2p vezes x menos x0. Nesse caso, como a parábola está à direita, então aqui o 2p vai continuar sendo positivo, ele não será negativo. Porém, se a gente olha aqui para esse caso, que ele também é quando o foco está em y, né, no eixo y, referente ao eixo y, a gente vai ter também que o y vai estar ao quadrado, né, a parte do y vai estar ao quadrado, vai ser igual a menos 2p vezes x menos x0. Ou seja, quando a parábola está virada para a esquerda, voltada para a esquerda, então aparece de novo o negativo. Ou seja, são quatro casos, né, assim, dois semelhantes, né? São dois que estão em x, dois que estão em y, referentes a y e x. Aí o que vai mudar mesmo é só se ela estiver voltada para baixo, para cima, ou então para a esquerda ou para a direita. Que aí, lembrando, quando estiver voltada para baixo, vai aparecer esse negativo. E quando estiver voltada para a esquerda, também vai aparecer o negativo, certo? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Tenham bons estudos e até a próxima. Valeu!